As mais liberais constituições do mundo estão em xeque nesse momento, em vários países, inclusive aqui no Brasil. Muitas garantias e direitos acabam sendo suspensos ou atropelados nesse momento difícil. E uma dessas medidas, se adotada, vai invadir a privacidade do indivíduo. Isto é, de impedir que ele compre bebida alcoólica ou que ele beba na sua casa, dentro da sua casa. Olha, eu acho que cada um deve ser responsável pelos seus atos, né? E eu introduzo nessa conversa o Fernando Schiller, porque vivemos realmente um momento excepcional. Mas vamos com calma, vamos com calma. Nós temos aqui a cultura da tutela, né, Fernando Schiller? Nós ficamos esperando que o governo diga o que pode ou não pode fazer. Agora, vir da Organização Mundial de Saúde me parece, sabe, uma sugestão para cair na vala. Olha, Zé Paulo, tudo bom? Bom dia para todo mundo. Eu diria assim, a crise leva a medidas desse tipo, ou sugestões. Nesse caso, obviamente, não vai virar legislação, não faz nenhum sentido esse tipo de recomendação. Cá entre nós, né, os médicos, eu tenho muitos amigos médicos, inclusive um grande amigo meu é um médico e um filósofo, né, e ele diz assim, os médicos tendem a ter essa visão um pouco assim, a gente chama de utilitarista na filosofia, né, tentar sempre calcular o bem do outro, né? Então, geralmente essa visão utilitarista, ou seja, maximizar o bem-estar, no caso a saúde, né, leva a uma certa desconsideração com as escolhas individuais, com a liberdade individual. Então, se o médico sabe que é melhor que você não beba num certo momento, então ele vai dizer, olha, então proíbe a bebida. Né? Estou dizendo que é todos os médicos, estou dizendo que é uma certa tendência que cresce numa época de pandemia. Né? Nós estamos tendo noções, a decisão que foi tomada pelo Supremo ontem, que dá esse poder aos municípios, aos estados, eu estava escutando o debate de vocês, o Pedro comentou a questão do artigo 23 da Constituição, que são competências comuns, tem um pouco esse sentido, né? Qualquer prefeito no Brasil, qualquer governador no Brasil, pode redefinir o que é uma atividade essencial ou não, não é? E determinar fechamentos, certo? Em cima das determinações, para além das determinações que forem feitas pelo governo federal, pela presidência da República, né? Então, todo mundo pode criar isso. Se você combinar essa decisão do Supremo com a decisão tomada ainda em caráter preliminar pela Câmara, precisa passar pelo Senado, né, do auxílio aos estados, né, que vai, onde o Estado, a União, assim, todos nós, né, contribuintes, vamos complementar o ICMS e o ISS-QN das prefeituras, que deixar de ser arrecadado, você tem a quadratura do sino, né? Você tem, por quê? Porque você tem o prefeito, o governador pode decretar uma quarentena mais ou menos generalizada, vai cair a arrecadação, mas a conta quem paga é a União. Né? Então, tem um incentivo, por um lado, a um certo tipo de restrição à liberdade, etc., né, que muita gente pode considerar exagerado, e tem, do outro lado, a compensação financeira. O custo é zero. Né? Mas essa eficiência, né, Schiller, ela é muito... é possível de ser medida, né? A eficiência do isolamento social ou não, e também me parece ser relativamente simples observar se há exagero em determinado estado ou não. Os dados são muito claros a respeito disso, né? De infecção de pessoas, de mortos, de leitos ocupados, de leitos sobrando. Então, não me parece ser uma coisa que um governador ou um prefeito poderia disfarçar simplesmente para obter alguma vantagem financeira ali adiante também, né? Mas, Rafael, eu não estou aqui supondo uma má vontade, uma intenção assim, de algum prefeito ou de algum governador. Tá? Nós estamos no ano eleitoral, existem interesses envolvidos nisso. Tá? Existe uma divergência no mundo da ciência. Essa ideia que o ministro Mandetta colocou ontem, eu só posso oferecer a ciência, como se a ciência fosse unívoca. Isso simplesmente não é verdade. Existe, por exemplo, nós discutimos tantas vezes aqui, eu não entendo tecnicamente nada disso, o tema da cloroquina, né? Mas o fato é que existem posições no mundo médico muito divergentes sobre esse assunto, né? De cientistas, de médicos, enfim, com currículos extensos. Então a ciência não é unívoca. Né? Então, por exemplo, primeiro, o ritmo da quarentena, a intensidade dela, nós vamos passar nas próximas semanas por
por processos gradativos de relaxamento, não é? Ou de horizontalização. Vamos passar por isso, quer dizer, em vários países isso já está acontecendo, não é? Pode demorar mais um mês, ou 2 semanas, ou 45 dias, enfim, mas isso vai acontecer. Ninguém imagina que o país vai ficar em quarentena por mais, 3, 6 meses, enfim. Isso vai ser, de alguma maneira, relativizado, flexibilizado. Obviamente dentro de critérios. Agora, esses critérios, no detalhe, podem sofrer muitas variações. O que, na verdade, já está acontecendo. Você tem muitas variações entre municípios, entre estados. Não é? Há estados onde a quarentena é muito mais rigorosa, municípios onde isso é mais flexibilizado. Então, de fato, isso está acontecendo. A minha questão é, quando você aprova uma legislação onde o prefeito, o governador, não tem um custo financeiro disso, onde tudo isso é coberto pela União, você pode ter uma espécie, do que a gente chama de incentivo adverso, um efeito adverso, por outro lado, para que o prefeito tenha menos, digamos assim, ele pense menos na sua responsabilidade fiscal antes de tomar essa decisão. E se a gente pensar, né, Schiller, que são 5.570 municípios no Brasil, em condições muito diferentes entre eles, não é? Tem município que nem deveria existir, aliás, boa parte deles, é só uma estrutura ali fictícia de administração pública, não tem renda, não gera nada de riqueza a cada uma dessas cidades. Aí vira uma doideira se a gente pensar que cada um desses 5.000 e tantos prefeitos pode tomar decisões contraditórias e, ao mesmo tempo, se amparar nessa questão que você coloca agora em relação ao financiamento, né? Eu diria até, separando um pouco, Thaís, eu considero que a decisão do Supremo ontem, ela tem lógica, né? Realmente, se a gente entrar no artigo 23 da Constituição, ele trata das competências comuns, né? E o inciso 2º, se eu não me engano, o Pedro comentou, ele realmente, a saúde é uma competência comum, então é razoável isso. Hoje o ministro Gilmar Mendes, ele usou a expressão, vamos lá pensar em tese, ele não está se referindo necessariamente ao presidente Bolsonaro, mas se você tiver um presidente que determine simplesmente a abertura geral, né, ele defina muitas atividades como essenciais, ou todas as atividades no limite como essenciais, e portanto determina a abertura, os municípios ficariam sem capacidade de recorrer, sem capacidade de contraditar essa determinação. Então, num país continental como o Brasil, como tu disseste, com 5.570 municípios, faz sentido que o prefeito conheça melhor do que o governador o seu município e que o governador conheça mais do que o presidente o seu estado. Não é? O que realmente me choca um pouco é que tudo isso não vai custar nada se for aprovado o que passou na Câmara, o que eu não acredito que vai acontecer no Senado. Vamos lançar para você um outro tema aqui. O relator da PEC do orçamento no Senado, o senador mineiro Antônio Anastasia, do PSDB, diz que um dos pontos aprovados prioriza as pequenas, micro e médias empresas durante a crise. Vamos ouvi-lo. Sobre a questão da pequena e microempresa. Então, aí também, em construção junto com o Banco Central, nós oferecemos e eles concordaram uma redação que já está nesse substitutivo, de tal modo que haja uma preferência para essas pequenas, micro e médias empresas que atendam às condições exigidas, evidentemente, de sanidade e rigidez financeira. Bom, algum controle, alguma burocracia sempre deve ter, né? Nós agora há pouco falávamos sobre isso em relação à não exigência de CPF para a concessão dos R$600 a pessoas vulneráveis. Dá margem, né, aos espertos. E o que não falta no Brasil, infelizmente, é gente que volta a sua inteligência para o mal ao invés de voltar para o bem. Mas aqui no caso das micro, pequenas e médias empresas, mais do que justificável. Agora, não vai chegar no dia seguinte, né, Schiller? Tem isso também. Tem um tempo, porque a burocracia emperra um pouco, né, que boas iniciativas façam efeito logo em seguida, né? Onde foi aprovada essa PEC do orçamento de guerra? No Senado, em primeiro turno. Ela precisa passar para o segundo. Foi uma longa discussão. Interessante um detalhe, Zé Paulo, que começou como unanimidade essas votações remotas, né? Ou seja, inclusive havia um certo discurso na Câmara, no Senado, olha, essas votações é só quando houver consenso, etc. Agora não, já tem divergência lá. Foi por maioria 50 e poucos votos a 21, se não me engano, foi o resultado. Né? E de fato, quer dizer, ela fez algumas modificações permitindo ao Banco Central muito mais liberdade para a aquisição de créditos financeiros, chamado mercado secundário. No fundo, é um socorro às empresas. Né? Então, linhas de crédito preferenciais que vão, inclusive, beneficiar em micro e pequenas empresas. Né?
Isso precisa ser publicado diariamente, os órgãos de controle farão esse acompanhamento, o próprio Congresso Nacional, ele tem o poder de sustar medidas que forem tomadas. Não é? A suposição é um pouco o modelo que os Estados Unidos adotaram na crise de 2008, onde o Fed, na época o Federal Reserve Bank, ele comprou ativos e depois vendeu. Aliás, teve um bom resultado econômico no final. Não é? Então a suposição é essa, as empresas estão em dificuldade, créditos são comprados no mercado secundário, são negociados, não é? E em um certo momento o Banco Central, depois da crise, fará operações de mercado com esses papéis. Não é? Mas ontem a medida provisória foi muito, aliás, na legislação foi aprovada, uma emenda à Constituição, fica nas disposições transitórias, que foi colocada uma série de critérios pelo senador Anastasia. Então tem que ter classificação de risco por agência internacional, enfim, tem que ter uma definição de preço determinada, enfim. Foi eliminado aquele comitê gestor, o que eu acho uma decisão, digamos assim, de risco, porque significa que o governo federal vai fazer essa gestão, o Banco Central diretamente vai fazer essa gestão. Aquele comitê, de alguma maneira, era uma forma de você transformar decisões num ambiente um pouco mais coletivo e até obrigar, digamos, uma conversa entre os atores, aí, governos do Estado, poderes, o próprio governo federal, enfim. Mas, digamos assim, pelo menos foi aprovado isso, agora tem um longo caminho. Isso vai para o Senado, né, e depois deve voltar à Câmara até chegar à Presidência da República para sanção. Aliás, como é PEC, não vai ter nem sem sanção, ela simplesmente é promulgada. Mas está aprovada, isso vai dar mais segurança jurídica, sem dúvida, para a ação do governo e mais liberdade, digamos, para a ação do governo em meio à crise. E para ilustrar só, viu, Schiller, rapidinho aqui, que a gente já está no fim do nosso tempo, a história aí do gasto, da autorização de gasto de estados, né? O estado do Tocantins, que tem 26 casos, segundo o último boletim do Ministério da Saúde, tem uma morte por coronavírus, decretou estado de calamidade pública, né? E aí é um questionamento que se faz, né? Você começa a esticar assim a corda e tem algum tipo de aproveitamento nessa ação. Quando você declara calamidade pública, você pode gastar além. É o momento, né, de um estado como esse, que tem esses números, assumir um endividamento diante desse cenário, né? Olha, é que a gente conversou, né? Tem um itemzinho, o diabo mora nos detalhes, Pedro. Tem um item lá no final do artigo 2º da lei que foi aprovada, dizendo o seguinte: medidas de preservação do emprego. Pode gastar o dinheiro em medidas de preservação do emprego. Pergunta que eu deixo aqui para o nosso ouvinte: o que os prefeitos farão nos próximos meses que não seja combater a pandemia e tomar medidas para preservar emprego? Então tá praticamente tudo autorizado aí, né? A gente vai ter muita licença fiscal se isso realmente passar pelo Senado nos próximos dias aí. Fernando Schiller, cientista político, nosso colunista aqui na Rádio Bandeirantes. Bom fim de semana para você, Schiller. A gente vai falando, tá bom? Um beijo. Um abração, tchau. Tchau, tchau.